O Supremo Tribunal Federal deu sua resposta após a publicação de um relatório parcial da Câmara dos Estados Unidos. E se a imagem da nossa Suprema Corte já estava feia após os americanos terem divulgado os documentos que até então eram sigilosos, a resposta dada pelo próprio STF deixou essa imagem ainda pior. Muito pior. Segundo o Supremo, os documentos revelados no relatório norte-americano tratam-se de ofícios para o cumprimento das determinações do ministro Alexandre de Moraes, mas supostamente não foram publicados na íntegra, ao deixar de fora os motivos que levaram às decisões. Abro aspas. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Só fazendo esse esclarecimento, uma vez que tem gente acessando o relatório que não tem muita familiaridade com o funcionamento do tribunal. Fecho aspas, diz o STF. Será que isso é verdade? Primeiro que no relatório publicado, de fato, não há fundamentação junto aos documentos das decisões. Se essas fundamentações existem mesmo, elas estão escondidas ainda em algum lugar misterioso. Segundo e principal ponto, na declaração é dito que as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Francamente, não é possível que, mesmo depois de todos os casos que nós vimos de pessoas censuradas por decisões que ninguém teve acesso, nem mesmo seus advogados, ainda haja alguma perspectiva de que o povo brasileiro vá acreditar nessa afirmação. Bom, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou trazer aqui um exemplo específico e na prática. Dentre os principais nomes citados, ainda no início do relatório da Câmara dos Estados Unidos, por serem de pessoas conhecidas publicamente aqui no Brasil, está o de Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e professor de Direito na UERJ. O nome dele está na página 7, ao lado do de Ludmila Lins Grilo, ex-juíza. Os dois foram citados como os principais nomes do meio jurídico que foram censurados. E na página 131 está a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, enviada ao Twitter, determinando que a plataforma bloqueasse a conta do procurador nessa rede social em um prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. E é só isso. É só o que tem nessa página. Não há nenhum outro documento a respeito desse caso. Pois bem, na noite de ontem, quinta-feira, eu participei ao vivo do Hora Notícia, do Fator Político BR, ao lado de 2 outros convidados. Kleber Teixeira, do conhecidíssimo canal Jacaré de Tanga, e o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Quando nós falamos sobre esse assunto, ele relatou que só foi ficar sabendo que o nome dele estava nessa lista ontem à noite através desse relatório da Câmara dos Estados Unidos. Imagine então o tamanho da indignação dele quando eu mostrei a resposta dada pelo Supremo, que ele ainda não tinha visto e que dizia que as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Essa nota é mentirosa, né? É isso que o Paulo estava falando agora. Quer dizer, todas as pessoas que sofreram restrição tiveram acesso. Mas como é que eu tive acesso? Eu fiquei sabendo ontem à noite, graças à Câmara dos Deputados americana. Pois é. Eu não tinha... Quer dizer, não só eu não tinha acesso à decisão, como eu não sabia de onde ela vinha, era proveniente de onde. Então, assim, eu não sei nem de que juiz proveio a decisão, como é que eu vou saber? Como é que ele vai dizer que eu tenho acesso à fundamentação? Isso é uma afirmação absolutamente falsa. Eu não faço ideia de qual das minhas postagens, né, levou à minha inclusão nesse inquérito. Agora, pense aqui comigo. Se o Supremo declara que as pessoas afetadas tinham acesso à fundamentação da decisão que envolvia a sua censura, mas, na verdade, essas pessoas não tiveram acesso nem mesmo à decisão em si, quem dirá então a fundamentação, que por sinal até agora nenhuma delas apareceu, a declaração feita pela Suprema Corte é falsa. Em outras palavras, é fake news. E aí eu pergunto, Moraes incluirá o Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news? Moraes determinará também um prazo de 2 horas para que as plataformas digitais bloqueiem as contas oficiais do STF? Mais do que nunca, o povo brasileiro exige essas respostas.